Nós estamos retomando nossas aulas após enfrentarmos alguns percalços, algumas dificuldades, após enfrentarmos aí esse período de confinamento, da interrupção das aulas presenciais. Nós estamos retomando nossas atividades através das aulas online. E aí me permita fazer uma revisão, uma breve revisão de tudo que nós estudamos até o presente momento, só para contextualizar você, para sabermos exatamente onde nós paramos e para nós retomarmos a partir dessa aula. Essas aulas que até passar esse momento de turbulência em virtude da quarentena, de precaução do coronavírus, nós estaremos gravando módulos de 40 minutos de aula. E aí o professor vai tentar fazer com que você tenha acesso a esse módulo de duas formas. Ou através das nuvens, no YouTube, ou então eu vou tentar comprimir esse vídeo para disponibilizar para você também no WhatsApp, para que você possa ter acesso do seu celular, colocar o seu fone de ouvido e ouvir essa aula de forma mais tranquila. Tudo bem assim? Então, à guisa de memorização, nós vimos até o presente momento as modificações, as importantes modificações em matéria penal em virtude do pacote anticrimes da Lei 13.964 de 2019. Nós estudamos em aulas anteriores, levando em consideração que a nossa matéria afeta é Direito Penal 4, Legislação Penal Extravagante. Nós vimos nas nossas aulas presenciais, no que toca ao pacote anticrimes, as importantes modificações que alteraram o Código Penal brasileiro. Além delas, nós estudamos, nós exaurimos o conteúdo programático da nova Lei de Abuso de Autoridade. Vimos todas as nuances, os aspectos gerais da nova Lei de Abuso de Autoridade, bem como os crimes em espécie daquela autoridade que extrapola nos limites de sua atuação, devendo, portanto, ser responsabilizadas em matéria civil, administrativa, mas também em matéria criminal. Na nossa aula de hoje, retomando agora nos módulos de aulas online, estaremos abordando a tão importante legislação em matéria criminal, a denominada Lei Antidrogas, a Lei 11.343 de 2006. E aí eu preciso que você tenha uma atenção toda especial quando estivermos falando de lei antidrogas, porque nós estaremos abordando questões muito importantes que foram modificadas com o advento do pacote anticrimes. Com a virada dos anos de 2019 para 2020 e a vigência do pacote anticrimes, importantes modificações aconteceram na lei antidrogas, das quais nós iremos abordar nessa aula de hoje. Por isso eu já te peço, tenha sempre em mãos o teu vadimeco, nunca se afaste dele, acompanhe as aulas do professor Roberto de Andrade pelo seu vadimeco atualizado. Além disso, também tenha em mãos papel e caneta para anotar os seus questionamentos, para que toda vez que você se deparar com uma questão da qual te venha causar alguma dúvida, você faça os seus apontamentos e aí as tuas dúvidas você vai postar lá no nosso grupo do WhatsApp e quem sabe até sua dúvida é dúvida de um outro colega e aí nós vamos estar debatendo essas questões lá no nosso grupo do WhatsApp. Tá bom assim, pessoal? Então, devemos observar a partir de agora os importantes dispositivos no que toca à lei antidrogas. E dentre eles, nós vamos abordar a questão do usuário de drogas, prevista ao teor do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. E aqui, permita-me fazer uma observação. De pronto, você já deve estar se questionando, professor, nós deveremos estar fazendo leitura da legislação? Resposta, com certeza. É óbvio
que nesses slides eu fiz uma compactação a fim de que você compreenda os principais institutos da lei antidrogas. É óbvio que nem tudo que está escrito nos slides reflete efetivamente a letra da lei disposta lá no site da presidência, mas apenas apontando o instituto e suas nuances, para que você compreenda a existência e a diferença de cada um dos institutos. Sobretudo, para que não se confunda quem é usuário de droga, quem é traficante de droga, quem auxilia no tráfico de drogas, cada um tendo suas respectivas características. Tá bom assim? Então, ao teor do artigo 28 da 11.343 de 2003, nós temos a figura do usuário de droga, em que a lei estabelece que quem adquire, guarda, tem depósito, transporta ou traz consigo para consumo pessoal. E aí, gente, é muito importante que você tenha descrito esta elementar do tipo penal. Ele adquire, ele guarda, ele tem em depósito, ele transporta, traz consigo para uso pessoal drogas. Então, é importante que se entenda que, nessa hipótese, a pena para o usuário será a advertência sobre os efeitos da droga, a prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programas ou curso educativo. Observe agora que o legislador ordinário, ele preferiu, no caso do usuário de drogas, não rechaçá-lo como traficante. Cuidado, que vai ter gente que vai dizer que não há pena para o caso do usuário de droga. Então, se de repente encontrou um camarada lá numa determinada praça, num determinado local, fumando um cigarrinho de maconha, tem gente que vai dizer que pode, que não tem problema nenhum, que a lei não penaliza o usuário. Tenha cuidado, porque isso não é verdade. A lei é clara no artigo 28 e seus incisos ao estabelecer que haverá, sim, responsabilidade pelo usuário de droga. O que não haverá é a hipótese de prisão para ele, significando dizer que não houve despenalização. O que houve agora foi uma minimização, uma mitigação das penas. Observe dos incisos 1 ao 3 que as penas são mais brandas, mas isso não quer significar, em hipótese nenhuma, que não haverá pena para o usuário de jeito nenhum. Não confunda com isso. O parágrafo 1º traz disposições gerais para o caso do usuário de droga e estabelece que as mesmas medidas, nessas mesmas penas, submete-se quem? Para seu consumo pessoal. Olha aí o legislador dizendo, mais uma vez, quem semeia, quem cultiva, quem colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância entorpecente. Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado por causa das elementares trazidas no tipo penal. Primeiro, que quem semeia, cultiva ou colhe pequena quantidade e para seu consumo pessoal incorre nas mesmas penas. Neste caso, será considerado usuário de drogas e não traficante de drogas. Cuidado, porque nós vamos ver que quem semeia, cultiva ou colhe em grande quantidade responderá como traficante de drogas e não como mero usuário. No parágrafo 2º, determina que, para que se determine se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá a alguns critérios, quais sejam a natureza, a quantidade, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias judiciais e pessoais, e ainda assim a conduta e os antecedentes do indivíduo que foi flagrado naquele momento utilizando droga.
Importante frisar que a lei estabelece 8 circunstâncias cumulativas que o magistrado deverá observar para a fim de caracterização do indivíduo que foi encontrado com drogas. Se usuário ou traficante, o juiz deverá observar essas circunstâncias. O parágrafo 3º estabelece que as penas previstas dos incisos 1 e 3 do caput do artigo 28, elas são aplicadas num período máximo de 5 meses. Então, observe que a sanção penal para a hipótese do usuário de drogas, ela foi minimizada a fim de segregar o usuário do traficante. Então, ele deverá cumprir as penas previstas no caput do artigo 23 no período máximo de 5 meses, a não ser que ele seja reincidente no mesmo tipo penal, reincidente como usuário, onde este lapso temporal será dobrado. Beleza, gente? Entendido até aqui? Então, dando continuidade ainda ao estudo sobre as nuances sobre a lei de drogas, veremos agora a figura do traficante de drogas. Professor, mas as disposições relativamente ao usuário de drogas, elas são tão simples assim? Elas são tão passageiras? Sim, são. Porque o legislador nem quis excluir a responsabilidade do usuário de drogas, porque, afinal de contas, a ideia é que se mantenha as drogas o mais afastado possível da sociedade, visto que a compreensão, o entendimento é que as drogas são a mola motriz de todos os crimes praticados. O legislador, os magistrados compreendem que a maioria dos crimes que são realizados, que são praticados, eles o são por causa do tráfico de drogas. Então, se as drogas forem extirpadas da sociedade, logo, boa parte dos crimes diminuirão sua incidência. Por isso, ele não afastou a responsabilidade do usuário, porém, enalteceu a do traficante, conforme nós veremos agora ao rigor do artigo 33 do Código Penal. Observe que o artigo 33 do Código Penal, que estabelece a figura do traficante de drogas, traz na sua redação 18 verbos nucleares do tipo penal, os quais, incorrendo em qualquer um deles, e não precisa ser cumulativo, eles podem ser cumulativos, mas eles também podem ser individuais. Ou seja, bastando que a pessoa importe ou exporte, remeta, prepare, produza, fabrique, adquira, venda ou exponha à venda, ofereça, tenha em depósito, transporte, traga consigo, guarde, prescreva, ministre, entregue para consumo ou forneça drogas, ainda que gratuitamente, será considerado traficante de drogas. Então imagine como é interessante nessa parte, e nós observamos aqui, quando o legislador ele disse assim, entregou para consumo. Observe que o camarada simplesmente pegou uma droga e disse, fulano, toma, usa. Só pelo fato dele ter entregue a droga, ele efetivamente já está sendo caracterizado como traficante de drogas. E aqui, pessoal, é importante você observar a pena prevista para a hipótese do traficante de drogas. A pena, ela é muito rígida. A pena varia de um mínimo de 5 anos a um máximo de 15 anos, além de multa estabelecida pelo legislador ordinário. Então, observe que a pena para o traficante de drogas é uma pena severa, é uma pena rígida, porque quis o legislador que o traficante de drogas tivesse maior responsabilidade. Ao rigor do parágrafo 1º do inciso do artigo 33 da Lei 11.343, de 2006, estabelece que, nas mesmas penas, incorrem quem? Inciso 1. Realiza todos os verbos nucleares do tipo sobre matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas.
Professor, eu tô lendo aqui o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 33 e a redação não começa assim. Pois é, gente. Como eu disse no começo da aula, os slides, eu fiz adaptações, não necessariamente ipsis verbis da letra da lei, porque você pode verificar a letra da lei, conferir a letra da lei direto no seu vadimeco ou no site do Planalto. Aqui, a fim de deixar a aula mais dinâmica e não meramente leitura de texto, eu fiz adaptações para que fique melhor a sua compreensão. Tá legal assim? Então, inciso 2, quem semeia, cultiva ou faz a colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal de plantas que se destinem à matéria-prima para as drogas, responderá como traficante. Também responderá como traficante quem utiliza local ou bem de qualquer natureza de quem tem a propriedade, a posse, a administração, a guarda ou a vigilância, ou consente que outro dele utilize, ainda que gratuitamente, para o fim de tráfico ilícito de drogas. Este indivíduo também será considerado traficante. Então, imagina aqui agora a hipótese de um vigilante que toma conta de um galpão e ele permite que pessoas adentrem ao galpão e façam de lá ponto de tráfico de droga. Ele terá responsabilidade criminal como traficante também, mesmo que ele nunca tenha tocado na droga na vida dele. Ainda assim, o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 33 estabelece que quem vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, olha aqui a importante modificação da Lei 13.964 de 2019, que alterou a Lei de Drogas 11.343. Estabelece a lei que quem vende ou entrega drogas a policial disfarçado também terá responsabilidade como traficante de drogas. Olha aqui o pacote anticrimes alterando legislação importante em matéria criminal. Importante que você observe isso. No parágrafo 2º do artigo 33 ainda estabelece que induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas terá uma pena de 1 a 3 anos e multa. Professor, então quer dizer que se eu simplesmente chego para um amigo meu e eu induzo, eu instigo ou auxilio fornecendo a droga para ele, eu não serei responsabilizado como usuário, mas sim como traficante de drogas? Exatamente isso. A bem da verdade é que essa hipótese é uma hipótese de um tráfico um tanto privilegiado. Observe que a pena é bem menor. Na pena do puro e simples traficante do caput, do artigo 33, a pena varia de 5 a 15 anos. Aqui, a pena varia de 1 a 3 anos de detenção. Mesmo assim, haverá responsabilidade sim, bem como nos estritos limites do parágrafo 3º do artigo 33, quem oferece droga eventualmente e sem objetivo de lucro a pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem, responderá como traficante de drogas também. Entretanto, sua pena será mitigada de detenção de 6 meses a 1 ano cumulativo com a pena de multa. Então imagine agora que o indivíduo chama um colega, chama um conhecido e diz assim: fulano, vamos usar drogas comigo? Automaticamente ele terá sua responsabilidade nos estritos termos do parágrafo 3º do artigo 33 da Lei de Drogas. Tenha muito cuidado com isso aqui. Tenha muito cuidado, porque são várias as cascas de banana agora tentando confundir. Por exemplo, voltando aqui o slide, o parágrafo 3º com a hipótese do artigo 28 já visto, confundindo ambos como traficante de drogas. E não são. Do parágrafo 28 é usuário. Aqui não é usuário. No parágrafo 3º estamos falando de traficante de drogas. Mas é lógico que o direito penal não é objetivo. Ele avaliará cada caso em concreto. Por isso que a pena do parágrafo 3º será menor.
Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Olha, uma informação muito útil agora, muito importante, prevista ao teor do parágrafo 4º do artigo 33 da 11.343. Nós estamos falando agora do que a doutrina convencionou chamar de tráfico privilegiado. O que, na verdade, trata-se de uma hipótese de redução de pena. Redução de pena para os casos do traficante, como estabelece o parágrafo 4º, que nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, artigo 33, as penas poderão ser reduzidas de 1/3 a 2/3, e a lei estabelece, você vai ver que está escrito na lei, vedada a conversão em penas restritivas de direito, e aí o professor tajou essa parte da redação, porque a resolução número 5 de 2012 do Senado Federal considerou a inaplicabilidade desta parte da redação. Portanto, esta parte da redação, em que pese está prevista na letra da lei, não se aplica por determinação do Senado Federal, através da resolução número 5 do ano de 2012. Então, suprimindo essa parte, fica assim, a hipótese das causas de redução de pena do parágrafo 4º do artigo 33, nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/3 a 2/3, desde que o agente seja primário, e aí você precisa necessariamente observar os critérios, desde que o agente seja primário, gozador de bons antecedentes, não dedicado à atividade criminosa, nem integre organização criminosa. Nessas hipóteses, cumprindo os requisitos de natureza subjetiva e objetiva previstas no parágrafo 4º do artigo 33, quais sejam ser primário, gozar de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar a organização criminosa, necessariamente ele faz jus ao direito da redução da sua pena, que pode variar de um patamar de 1/6 até 2/3 nessa redução. Beleza, gente? Importante dispositivo para você, doutor, doutora, que resolve advogar para seu cliente que está sendo acusado agora de tráfico de drogas. Muito importante tomar esse conhecimento. Tranquilo, pessoal? Então, dando continuidade. É importante que você tenha cuidado agora com essa informação que eu vou trazer para você agora. Observe que existe uma súmula muito importante que ainda vai ser encontrada no seu vade-mecum, é a súmula 512 da 3ª sessão do STJ, julgada no dia 11 de junho de 2014, publicada no Diário de Justiça no dia 16 do mesmo mês. A redação do verbete sumular número 512 assim prescreve a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas. Olha o que está declarando aqui agora a súmula 512 do STJ. É que mesmo que tenha sido aplicado a hipótese de redução de pena para os casos previstos no parágrafo 4º do artigo 33, ainda assim, o indivíduo terá a natureza da sua conduta de traficante considerada como hedionda. Não esquecendo que a Lei 8072/90, a Lei dos Crimes Hediondos, consideram hediondos e equiparados a hediondos, além dos crimes previstos no artigo 1º da 8072/90, também o tráfico, a tortura, o terrorismo, o racismo também será considerado crime comparado a hediondo. Tenha muito cuidado com isso. Cuidado muito mais você vai ter com essa informação que eu vou dar agora.
Qual é a informação, professor? Observe agora que o que eu vou mostrar para você aqui agora, ó, cuidado com essa informação, professor. Como assim? O que é que você fez? Gente, tenha muito cuidado, porque a súmula 512 do STJ foi cancelada. Como é, professor? Exatamente isso que eu estou dizendo para você. A mesma terceira sessão do STJ, somente que no julgamento, 2 anos depois, no dia 23/11 de 2016, ao julgar a questão de ordem na petição de número 11.796 do Distrito Federal, determinou o cancelamento desta súmula. Professor, que coisa mais importante é sim. Está aqui, ó. A terceira sessão, no julgamento no dia 23/11 de 2016, cancelou o verbete sumular número 512 do STJ. Ou seja, ao ser aplicado o parágrafo 4º do artigo 33, para a hipótese de redução de pena para os casos de tráfico de drogas, não haverá natureza hedionda. Visto que, se a súmula 512 estabelecia que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, dizia: não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas. Como essa súmula foi cancelada, logo a hediondez foi afastada para os casos do privilégio do parágrafo 4º. Beleza, gente? Tenha muito cuidado com isso. Em havendo dúvidas sobre isso, mande a questão lá no nosso grupo que nós estaremos abordando isso daí. Porém, tenha cuidado que esta é uma informação muito útil. Beleza? Continuando, para as hipóteses de aparelhagem para o tráfico de drogas, prevista no artigo 34 da 11.343, tem-se que fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar, fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho e instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação de preparação de drogas, terá pena prevista de 3 a 10 anos de reclusão e multa. Então, o camarada não precisa estar na esquina vendendo droga. Se tão somente ele incorre em todos esses verbos sobre maquinário para preparação de drogas, responderá como traficante nos termos do artigo 34 da 11.343. Beleza? Assim como, nos termos do artigo 35 desta mesma lei, vemos a figura da associação para o tráfico de drogas, em cuja relação a redação do tipo estabelece que associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput, parágrafo 1º e artigo 34 desta lei, haverá hipótese de associação para o tráfico, em cuja pena será de reclusão de 3 a 10 anos, além da pena de multa. Essa é a figura da associação para o tráfico de drogas. Cuidado, tenha muita atenção com isso. Assim como financiar drogas. E é essa figura em que o legislador ordinário e magistrados, a polícia de modo geral, tenta encontrar, porque é esta figura que está financiando, bancando as drogas de modo geral. E agora, o que é que vem acontecer? Ele se exime de sua responsabilidade, porque nunca será encontrado numa esquina traficando drogas. Nos termos do artigo 36, financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes de tráfico de drogas terá pena de 8 a 20 anos. Observe que nessa hipótese a reprimenda é mais rigorosa. Mais rigorosa ainda do que para o indivíduo que está lá na esquina traficando a droga.
Neste caso, como ele está financiando o tráfico, deverá ter uma responsabilidade maior. Assim como no artigo 37 prevê a figura do colaborador para o tráfico. Estabelece o artigo 37 que colaborar como informante, com um grupo, organização ou associação destinada à prática de qualquer dos crimes de tráfico de drogas, sua pena será de 2 a 6 anos de reclusão e multa. Olha, basta o camarada mandar informações de grupos de WhatsApp relativamente ao tráfico de drogas que ele já terá sua responsabilidade criminal. Cuidado, o artigo 39 prevê a figura do entorpecimento de drogas. Então, estabelece a redação que conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem, prevê a pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, qual seja a embarcação ou a aeronave, a cassação da habilitação respectiva ou a proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da sua pena privativa de liberdade, além da pena de multa. Tenha muito cuidado com questão de prova que vai dizer que o indivíduo se entorpeceu de drogas e conduziu seu veículo automotor ou sua motocicleta, incorrendo, portanto, no crime previsto ao teor do artigo 39 da 11.343. Não haverá essa hipótese. A responsabilidade criminal, neste caso, poderá ser de alcoolemia para efeitos da lei dos crimes de trânsito, do Estatuto de Trânsito, bem como, agora, ele terá a responsabilidade a depender do caso concreto, se trouxer droga consigo, como traficante de drogas. Tá? Então, o Código de Trânsito Brasileiro vai estabelecer a hipótese da pessoa que conduz veículo automotor entorpecido, não apenas pelo álcool, mas qualquer substância de entorpecimento. Porém, se ele for flagrado entorpecido de drogas, conduzindo embarcação ou aeronave, não é pelo CTB que ele terá responsabilidade, mas sim pelo artigo 39 da 11.343. Tá legal? E o parágrafo único estabelece a causa de aumento de pena se referido transporte for para uso coletivo de passageiros. O artigo 41 da 11.343 prevê a hipótese de colaboração premiada. Assim como nós vimos agora que o colaborador de drogas, ou seja, aquele que colabora, que trabalha para o fim da propagação de drogas, tem responsabilidade criminal. Nos termos do artigo 41, o colaborador que diminui a difusão do tráfico de drogas também terá privilégio. Estabelece o artigo 41 que o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de sua condenação, terá sua pena reduzida de 1/3 a 2/3. É a hipótese, é a figura da colaboração premiada para aqueles que auxiliam a polícia e a justiça na diminuição da propalação do tráfico de drogas. Devemos observar agora o instituto importantíssimo do artigo 44 da 11.343, que é a hipótese, que são hipóteses de perdas de direitos para o caso do traficante de drogas. O artigo 44 estabelece que os crimes previstos sobre traficante de drogas são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto e anistia. Observe que o professor tajou o trecho em que se dizia que também era insuscetível à liberdade provisória, vedada a conversão das penas privativas, das penas em restritivas de direito. Esse dispositivo, pela mesma decisão do Senado Federal,
A resolução número 5 de 2018 resolveu pela inaplicabilidade deste trecho do artigo 44. No entanto, para a figura do traficante de drogas, ele perde o direito à fiança, ele perde o direito ao sucis, à graça, o indulto e a anistia. Ok? E o parágrafo único do artigo 44 estabelece que para os crimes previstos no caput deste artigo, dá-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico. Ou seja, se o camarada foi reincidente específico nos crimes de tráfico, o livramento condicional de 2/3 está vedado. Beleza, gente? Atenção, cuidado com essa informação que eu vou trazer para você agora na nossa reta final da aula de hoje. Essa informação é muito importante no que diz respeito à natureza hedionda do tráfico de drogas. A Lei 8072/90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, prevê no artigo 2º que os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. E a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente no regime fechado. Mas, gente, atenção à redação do artigo 6, do parágrafo 2º do artigo 2º desta lei. Com o advento do pacote anticrimes, a Lei 13.964 de 2019, a redação do parágrafo 2º, que estabelecia que a progressão de regime nos casos de condenados pelos crimes previstos neste artigo, ou seja, para os crimes hediondos ou equiparados hediondos, inclusive o traficante de drogas, dar-se-ia após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e 3/5 da pena se for reincidente. Gente, o parágrafo 2º, que determinava esta redação para as hipóteses de progressão de regime, foi revogado pelo pacote anticrimes. Agora, em 2020, a Lei 13.964 revogou a hipótese de progressão de regime para os casos de crimes hediondos ou equiparados hediondos. No caso de réu primário, com 2/5 da pena, e no caso de reincidente, com 3/5 da pena. Beleza, pessoal? Com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Assim que você tiver seus apontamentos, verifique esse vídeo, rode tantas vezes quanto se façam necessárias. Faça seus apontamentos e quaisquer dúvida que haja, anote. Compartilhe conosco lá no grupo do WhatsApp e, se Deus quiser, nós voltaremos a comentar sobre isso e eliminando todas as dúvidas, eliminando todas as controvérsias que porventura hajam. Tá bom assim? Se Deus quiser, na nossa próxima aula abordaremos mais uma legislação especial nessa nossa cadeira de Direito Penal 4, legislação extravagante. Beleza, pessoal? Fica com Deus. Forte abraço. Detonando!